Aleluia. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. E eu quero trabalhar com você nessa perspectiva aqui. Amém? Quantos aqui já... Acho que no Brasil, todo mundo que veio, a não sei quem nasceu aqui, eu vou pegar do Brasil porque ela é bem peculiar, né? Quem que tem identidade brasileira? Identidade mesmo, brasileira. Aquela identidade, você põe a sua digital, assim. Eu conheci uma pessoa que ela era tão ciumenta que o marido dela foi fazer a foto dela na identidade. Ela estava de trás, assim, na meio da foto, assim. Então, todo mundo que já tirou essa foto sabe que no Brasil ela não é opcional. Lá contém o nome, contém a data do seu nascimento, eu acredito que tem, os números de registro, a filiação, mas o que confirma que o que está escrito lá bate com o que é a foto. É a foto que vai definir se o que está escrito é quem carrega aquele documento, sim ou não? Agora imagine se alguém pega esse documento seu, essa foto, você vai fazer alguma coisa e aquela pessoa vai ver seu documento e ver que a foto não bate com você, está totalmente diferente. O que você acha que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa questionaria a autenticidade desse documento e ele iria suspeitar de que você não é o verdadeiro dono daquela identidade. Sim ou não? Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo, vou confessar um pecado para os irmãos aqui, meu púlpito. Ainda está gravando ainda. Ou não está hoje? Tá? Amém. Então eu vou confessar para todo mundo hoje, em nome de Jesus. Eu lembro que no meados dos meus 13, 14 anos, eu tinha um sonho de jogar bola e tudo mais, e aí eu lembro que a gente estava nesse processo de organizar as coisas, e aí eu tinha um procurador que tinha uma procuração nomeada dos meus pais para que ele pudesse assinar todo tipo de contrato e fazer todo tipo de viagem que eu pudesse fazer no Brasil. E surgiu uma possibilidade para a gente ir para o norte do país para fazer uma série de testes lá e jogar um campeonato que a gente estaria fazendo uma pré-seleção para alguns times europeus que estavam lá. E aí eu lembro que eu fiquei muito animado, muito entusiasmado com isso, né, no auge dos meus 13, 14 anos, com o sonho de querer ser jogador de futebol. E aí eu já tinha pagado o que eu tinha que pagar, já tinha feito o que eu tinha que fazer, a mala estava pronta, estava tudo organizado. E eu lembro que ele chegou e falou assim, agora vamos só conferir os documentos para tentar deixar tudo certo. E aí eu tive a vasta surpresa, eu não sabia disso, né, e eu descobri que um ser humano precisa de uma identidade, eu só tinha certidão de nascimento. Na hora que ele chegou, vamos pegar as identidades de todo mundo. O que é isso, identidade? Não, é identidade, ué. Pega a identidade. Não, só tem esse papel, uma folha desse tamanho, certidão de nascimento, toda amassada. Aí ele falou assim, não, desse jeito não dá para ir, porque como é que eu vou comprovar que você é essa pessoa? Eu preciso de um documento com foto. Eu falei, eu levo uma foto minha, ué. Ele vai ver que é eu. Uma foto lá do meu pai, quem vê meu pai vai saber que eu sou filho do meu pai, não tem jeito. E aí ele falou, não tem jeito, dessa forma não tem como. Aí eu, naquela fase de menino, de adolescente para homem, né? Eu segurando o choro, que eu queria chorar, porque já estava todo entusiasmado. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou dar um jeito, eu vou resolver. Eu falei, então tá bom. Eu entrei dentro do carro e fui embora. A gente foi para lá, viagem longa, demoramos algumas horas. E aí eu nem me preocupei como ele resolveria isso. Ele falou para mim que resolver estava tudo certo. Aí chegou no dia, a gente foi lá, ele fez lá a parte burocrática de coisas lá do que ele tinha que fazer com o time, com o pessoal. E aí nós tínhamos ido para o alojamento e voltado, que tinha um jogo no tal dia. E ele foi, deu o uniforme e tal. Aí foi eu e um amigo meu da mesma cidade. A gente tinha o mesmo tamanho, a mesma cor de pele, o mesmo biotipo, a mesma chuteira, só não tinha o mesmo nome. Aí ele virou e falou assim, Felipe, que era o menino, você vai jogar o primeiro tempo e o Juliano vai jogar o segundo. Ele vai substituir, né, os dois. Aí depois, no meio do jogo, que eu descobri o que ele ia fazer. Ele ia pegar a identidade do Felipe, escrever ele, federar ele no campeonato, e eu iria jogar como o Felipe o segundo tempo. Pensa que bagaceira. Terrível, porque eu não podia ser eu e o Felipe não podia ser ele. Porque na hora que o Felipe jogou, estava tudo bem, toca no Felipe, faz isso, faz aquilo, e estava tudo certo. Mas na hora que ele tirou o Felipe no primeiro tempo e eu entrei, eu não chamava mais Juliano. Eu tinha que ser o Felipe. E tudo que eu fazia, eu tinha que ser o Felipe, eu tinha que... Os meninos gritavam o meu nome e ele gritava de fora, não chama o nome dele não, porque se chamar o nome dele, o pessoal vai... E o delegado da partida estava do lado, com a súmula na mão, olhando, e o Felipe teve que sair, esconder para algum canto, para não saber que era ele que estava lá. Pensa num absurdo e num caos que virou esse negócio. Eu sei que no segundo jogo, no restante do campeonato, ele conseguiu fazer de alguma forma lá,
Eu não sei se ele, o que, que ele fez, era crente, para piorar, todo mundo. Eu, filho de pastor, Felipe, filho de pastor, ele era pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu contei isso pro meu pai ficou indignado, indignado. Aí ele falou assim, aí a gente jogou, a gente ganhou o jogo, Deus deu essa vitória pra gente. E aí, eu acho que eu fiz gol nesse dia, inclusive, não pude comemorar o gol, porque ele ia ver e perguntou quem era, aí o mesmo número, eu tinha que jogar com a camisa dele, aí colocou lá, o gol nem foi para mim, foi para o Felipe, no final das contas. Então eu fiquei, assim, bem... e eu fiquei de fora. Aí eu descobri que a identidade é algo muito importante nesse dia, apenas 13 anos. E a Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Para que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança? Para que a minha vida e a sua vida refletisse quem Ele é. Então a nossa foto diante do mundo são as nossas atitudes e o nosso testemunho pessoal. Porque é através do nosso testemunho, do nosso comportamento, que as pessoas vão confirmar de fato se que o que está escrito na Bíblia está expresso na nossa vida. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento e o nosso testemunho vai avisar ou vai denunciar se nós estamos vivendo uma vida que realmente fala que Deus é o nosso Pai. Sim ou não? Só que o pecado distorceu essa imagem. Se eu estiver rápido, você me fala, Yasmin, que eu vou devagar. Porque a queda de Adão e Eva não gerou apenas uma separação do homem com o Senhor, mas também gerou aqui uma crise de identidade. Porque o homem agora passou a viver de uma forma distorcida daquilo que Deus havia suplantado e criado para o homem. Você percebe que o homem, desde a criação, desde o primeiro dia, ele tinha um relacionamento íntimo e genuíno com o Senhor. A partir da queda, o homem passa a se esconder do Senhor. E aí nós vemos uma distorção, porque o pecado ele não tira somente a distorção daquilo que o Senhor projetou em nós, mas a nossa visão fica distorcida em relação a nós mesmos, em relação ao senhorio de Cristo na nossa vida. Nós estávamos falando ontem um pouco sobre Davi, o quanto o pecado nos anestesia. Sim ou não, queridos? E ele nos coloca numa condição onde nós distorcemos os valores e os princípios que o Senhor regeu sobre as nossas vidas. Então, desde a queda, o homem vive uma busca incessante por significado. Só que nós temos um problema, porque o homem tem tentado construir a sua identidade, o seu significado a partir de algumas coisas. Primeiro, ou a partir de títulos que ele possa conquistar, alcançar, ou alguma função, ou algum status, ou alguma conquista. Só que, no entanto, o mundo alimenta esse tipo de cultura, onde a identidade ela é fluida, ela é mutável ou ela é autodefinida. E não é assim que o Senhor estabeleceu a nossa identidade. Porque a nossa identidade ela não é para ser algo que ela é mutável diante das circunstâncias. Quem está entendendo em nome de Jesus? Por quê? Porque as emoções mudam, as carreiras chegam ao fim, as opiniões se transformam, as identidades culturais são passageiras. Quando nós firmamos a nossa identidade em qualquer coisa que seja externa, a gente vai ficar vulnerável à circunstância e às crises. Por isso que tem um monte de gente que tem crise existencial, tem crise na sua personalidade, porque ela estabeleceu aquilo que ela é em alguma função, ou em algo que ela adquiriu, ou em algo que ela construiu, e quando ela perde aquilo, ela se vê sem rumo, sem direção, e fica como quem sou eu, um errante na natureza, fica todo perdido. Da minha terra, lá no Goiás, no interior de Goiás, é muito comum a gente saber quem é uma pessoa através da filiação. O Hiker vai saber disso. Você quer saber quem é fulano? Você não pergunta quem é fulano. Você é filho de quem? É assim que funciona lá no Goiás. Você é filho de quem? Aí você fala, não, eu sou filho de fulano. Ah, seu pai eu conheço. Se eu conheço seu pai, então logo você já deve ser uma pessoa que mais ou menos presta. Não, pelo menos tem uma referência, né? Mais ou menos. No Goiás funciona assim. Mas não é diferente na nossa vida cristã. Porque quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Senhor? Isso deve estabelecer a forma como eu e você vivemos a nossa vida. Quem entende pode dar um glória a Deus por isso? Então, essa desconstrução que nós vimos lá no Éden, ela não é apenas uma desconstrução, talvez psicológica, que a gente possa trazer nesse campo psicológico, ou simplesmente cultural, mas ela é uma batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele distorcer a nossa imagem, ele vai também comprometer o nosso propósito. Porque as duas coisas estão alinhadas e atreladas. Quem lembra dessa matéria no cursão?
A identidade e propósito são duas faces de uma mesma moeda, elas andam juntas. Uma vez que a distorção da minha identidade está estabelecida, o propósito também está perdido. Então o diabo é especialista em confundir, distorcer, roubar a clareza sobre quem eu e você somos e por que nós existimos. E uma geração sem identidade, inevitavelmente, vai ser uma geração sem propósito. Agora, para agravar ainda mais esse cenário, muitas das vezes, muitos de nós crescemos em lares extremamente terríveis de um contexto familiar e social. Ou foi marcado por um tipo de rejeição, por comparação constante, ausência de figura ou paterna ou materna, ou que não afirmava o valor da sua identidade, pais que muitas vezes rotulam, né, os seus filhos baseado no seu comportamento. Às vezes são experiências que deixaram cicatriz porque às vezes houve um abuso físico, um abuso emocional, às vezes houve um tipo de abandono, algum tipo de rejeição. Tudo isso já agrava ainda mais um cenário que nós já carregamos, que é a semente do pecado em nós. Quem está entendendo em nome de Jesus? E isso é uma circunstância muito ruim, porque quando não é tratada essas feridas, elas se tornam uma lente distorcida na qual nós olhamos a nós mesmos e o mundo. Experimenta sentar com uma pessoa que foi extremamente ferida na sua infância, na sua adolescência e na sua vida, em todos os sentidos. A visão que ela tem das pessoas, do mundo e sobre Deus é uma visão distorcida. Ela sempre vai ter uma perspectiva baseada na sua dor e baseada nas suas circunstâncias. Quem entende isso? Agora, é nessas brechas emocionais e espirituais que o inimigo atua, porque ele vai alimentar essas mentiras baseadas nessas feridas que nós temos. Eu machuquei aqui, eu estou com um band-aid aqui, eu machuquei a mão, não sei como eu machuquei a mão, só que eu vi depois, estava machucado, e aparentemente foi um corte, um furo, uma coisa besta. Foi uma ferida, estava doendo. E aí quando eu vi, eu não sei, eu trabalhando, e alguma coisa, alguma sujeira deve ter entrado, inflamou essa ferida. Um machucado que você rala, que passa com 2, 3 dias com a casca, e agora eu estou tendo que fazer limpar com antisséptico, por quê? Porque ele inflamou, ele está todo vermelho ao redor dele. E quando eu vou cumprimentar os irmãos dão uma apertada com o dedo assim nele, assim, que eu quase gemo. Porque está inflamado. Ontem eu fui cumprimentar o irmão, ele é igual o Bruno, grandão, assim, o nome dele é Flávio. Ele apertou minha mão, mas apertou assim, que eu nunca senti tanta dor na minha mão. Porque Satanás, quando ele vê uma ferida sua, ele vai trabalhar nessa ferida. E aí essa ferida ela vai aumentar de proporção. Sim ou não, querido? E aí é o problema, porque quando a nossa identidade está fragilizada, o Satanás consegue colocar algumas marcas emocionais e feridas do passado que faz com que você não viva a verdade estabelecida por Deus em sua palavra. Amém? Só que Cristo, mediante a palavra de Deus, é o restaurador da nossa identidade. Porque Jesus, além de nos perdoar dos nossos pecados, ele também restaura a nossa identidade original. Porque ela foi distorcida por conta do pecado. Em Cristo, eu e você recebemos uma nova posição diante de Deus e nós voltamos para o propósito original, do qual foi perdido lá na queda, lá no Éden. Se você ler Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós voltamos aqui a um cenário inicial. Em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Em Romanos, Paulo está falando que de antemão Deus os conheceu e os predestinou para que eu e você pudéssemos ser conformes a Jesus Cristo, que agora vai se tornar o primogênito de muitos irmãos, ou seja, eu e você fomos feitos filhos de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que o plano de Deus também é que eu e você sejamos conforme Cristo, e Paulo afirma que à medida que eu e você contemplamos a glória do Senhor, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, eu e você somos transformados de glória em... Então fala-se comigo, eu sou transformado de glória em glória. Então o texto fala que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na imagem de quem? De Jesus. Então essa é a foto que deveria estar no nosso documento espiritual. Jesus deveria estar printado em nós, nas nossas atitudes. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Então, uma vida que, ao ser conferida e as pessoas ao olharem para mim e para você, revela claramente a semelhança com o Filho. Ontem no Connect,
o Natan fez um quebra-gelo, ele perguntou para todo mundo qual o personagem da Bíblia você se identifica. Você acha que você é parecido. E todo mundo estava com um padrão lá em cima, né? Um é Moisés, quem foi que? Abraão, o outro é não sei quem, não sei quem. Aí tinha acabado todos os personagens, só sobrou um para mim. Eu falei, eu sou parecido com Jesus. Todo mundo ficou rindo, achando que eu era arrogante, mas não, é minha obrigação. É minha função ser parecido com Jesus, é sua função ser parecido com Jesus. Não uma perspectiva que eu me forço a ser, mas uma perspectiva onde eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim. Quem está entendendo? Então, não basta eu e você dizermos que nós somos cristãos. É preciso que a imagem de Cristo seja perceptível no nosso caráter. Não basta eu dizer que eu sou Juliano. Preciso de um documento com foto para falar que eu sou o Juliano. Então, não basta eu dizer que eu sou cristão, Guilherme. A minha atitude me denuncia. É Guilherme, né? Fez um monte de gol no futebol e foi contra o meu time ainda, fiquei chateado. Então, o nosso caráter, as nossas escolhas e o nosso modo de viver vai denunciar quem nós pertencemos. Agora, qual que é o perigo aqui? O pastor nos estabeleceu um esboço e ele falou algo, ele deixou algo muito interessante, eu vou trabalhar um pouco sobre isso, que o perigo que nós temos é de focar no lugar errado. Porque o objetivo é, quando nós contemplamos no lugar certo, o nosso coração imita, ou nós refletimos aquilo que nós vemos. Sim ou não? Existe um princípio espiritual aqui, quando eu foco no lugar errado. Porque a Bíblia toda vai falar, ou em diversos lugares a Bíblia vai falar que aonde eu fixo os meus olhos, isso molda o meu coração. Jesus disse lá em Mateus 6:22, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, ou será cheio de luz. Em outras palavras, aquilo que constantemente captura a minha atenção se torna a lente pela qual eu vou interpretar a vida. Inevitavelmente, isso vai me moldar e vai influenciar o meu comportamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando o foco está no lugar errado, a identidade ela é deformada, o propósito começa a ser enfraquecido. Paulo está advertindo que eu e você somos transformados na imagem daquilo que eu e você contemplamos. Então, qual é a pergunta? O que eu ando contemplando? E o contemplar aqui, nós vamos falar um pouco mais para frente, não é um olhar distraído e superficial. É algo que me tem a minha atenção constante. Então essa lei funciona tanto para a glória de Deus quanto para qualquer engano do mundo. Passa a olhar pessoas que não têm os mesmos princípios que o seu e começa a admirar os comportamentos dessa pessoa, em algum momento você vai ser influenciado por algum comportamento dessa pessoa. Passe a admirar coisas que não são favoráveis à palavra de Deus, em algum momento isso vai transformar a sua mentalidade e influenciar no seu comportamento. E aí, o pastor nos deixou alguns tópicos aqui. Primeiro, um grande erro nosso é focar nas nossas feridas. Por quê? Porque quando a dor se torna a principal referência, ela deixa de ser apenas uma experiência do passado e ela começa a ditar o nosso comportamento, a nossa crença e a forma como a gente enxerga o futuro e as pessoas. Se alguém teve uma experiência ruim com um tipo de personalidade de uma pessoa, todas as vezes que ela vê uma pessoa que tem um comportamento parecido, ela vai associar essa pessoa que a feriu com essa nova pessoa. E aí a pessoa tem um dito popular que fala, o meu santo não bateu com o santo dela. O marido da minha sogra aí fala, o meu santo é forte, vai de jeito. E quando eu vejo o meu anjo, ele já falou que eu não gosto daquela pessoa. Não, você teve uma experiência ruim com uma pessoa que tem um comportamento igual a ela. Só que a partir das dores, eu começo a definir, rotular as pessoas na minha perspectiva e na minha ótica. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você estiver com sono, alguém tivesse dado uma cutucada no seu irmão aí. Eu estou falando mais lento porque o pessoal reclama muito na tradução que eu falo muito rápido. Amém? Eu não fico com sono. Eu tenho que estabelecer uma base para nós trabalharmos essa série. Amém, querido? Então, quando eu ajo focado na minha ferida, esse foco errado vai gerar pelo menos 3 efeitos perigosos em mim. O primeiro, o vitimismo. É a pessoa que se define pelo que sofreu e não por aquilo que a palavra de Deus diz. Segunda coisa, a amargura. É o sentimento que não foi resolvido e envenenam a minha vida e as pessoas com quem eu me relaciono. Isso sufoca a minha alegria e sufoca os meus relacionamentos.
E o terceiro tipo de coisa que isso vai me levar quando eu vivo baseado nas minhas feridas, eu vou ter um tipo de autoproteção excessiva. Eu vou ter medo de novas dores, eu me bloqueio e me fecho tanto para amar, tanto para confiar, quanto se relacionar e viver uma vida nova. Há uma autoproteção excessiva. Você percebe que todo comportamento nosso é baseado em alguma experiência, ou boa ou ruim, que nós tivemos. Quem está entendendo isso? Então, o perigo é permitir que a ferida deixe de ser apenas um capítulo da nossa história e se torne o título da nossa identidade. O problema é que, muitas das vezes, algo que aconteceu aqui, onde nós deveríamos lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, as nossas dores, as nossas dificuldades, e avançar para o Senhor, para o próximo, para o alvo, e prosseguindo, deixando as coisas que se passaram, sem querer, de forma inconsciente, essa ferida se torna um rótulo, se torna o título de uma identidade estabelecida a partir de uma dor e de um problema que aconteceu. E você passa a se relacionar e a se comportar baseado nessa dor e baseado nessa ferida. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse texto é muito poderoso, dá uma ministração muito boa numa outra oportunidade, mas um problema que a raiz da amargura tem, que ela gera contaminação no ambiente. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? A raiz de amargura ela é traiçoeira porque começa pequena, ela é escondida no coração, cresce silenciosa até deformar a nossa visão e nos afasta da graça do Senhor. Então, quanto mais eu e você olharmos para a dor do que para o Senhor, a cura nunca vai avançar e nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, o que é preciso? Eu entregar a minha ferida na cruz, confiando que Cristo não apenas cura, mas que Ele redefine aquilo que eu tenho de imagem de mim mesmo. Segundo, o meu foco, eu preciso focar os meus olhos no restaurador que muda a minha vida, que é o Senhor. Salmo 147, 3 diz assim: Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata dos seus ferimentos. O Senhor, o meu Deus, o seu Deus é um Deus que sara, é um Deus que cura. Amém? Renovação, substituir a narrativa de vítima pela narrativa que agora você é um filho amado de Deus. Então, você não é o que aconteceu com você no seu passado, você é o que Cristo fez por você na cruz. Então, enquanto o passado determina a minha e a sua identidade, o nosso futuro e o fruto da nossa vida vai ficar comprometido. Porque eu sempre vou viver um ciclo, eu sempre vou voltar para aquele mesmo lugar. Mas quando Cristo se torna o meu ponto de referência, até as feridas que se passaram se tornam remédio para outras pessoas. Quantas coisas eu e você já passamos, onde o Senhor gerou cura em nós, e nós usamos essa história para falar na vida de alguém, e aonde foi dor num dia na nossa vida, hoje é cura para outras pessoas. É assim que o Senhor faz. Amém, querido? Outro ponto, deixa eu andar, senão eu enrolo muito. Focar no passado. O passado é um professor muito valioso, só que ele é um péssimo senhor. Eu aprendo com o passado, mas eu não posso viver no... Por que ele é um professor valioso? Porque se eu aprendi com o meu passado, eu não vou repetir as mesmas coisas no meu presente para o meu futuro. Só que quem vive preso no passado não avança para o futuro. Porque quando eu olho para trás, de forma constante, eu vou correr o risco de viver preso em ciclos emocionais, que vai deformar a minha identidade e vai atrasar o propósito de Deus na minha vida. Novamente, eu vou comprometer a ação de Deus na minha vida. Então, viver no passado é como tentar dirigir olhando pelo retrovisor. Vai dar certo isso, irmão? Você pode ser o melhor motorista do mundo, uma hora vai dar errado. O problema principal de quando uma pessoa fica presa em acontecimentos antigos, seja ele bom ou seja ele ruim, é porque condiciona as suas decisões, as suas emoções, a sua expectativa em algo que já não existe mais. Porque por mais que a pessoa às vezes tenha um problema da dor, tem um saudosista também nostálgico. Ah, porque antigamente que era bom. Quem é aí desse tipo de pessoa? Não, porque antigamente era isso, antigamente não sei o quê. A pessoa é saudosista, ela é nostálgica. Ela não avança, ela não se abre para o novo. Tudo era bom no passado, nada é bom agora. Tem coisas boas agora também, irmãos. Assim como no passado foi bom. Tudo ao seu tempo. O Senhor é um Deus que faz coisas novas. Quem pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Agora, qual que é o problema de viver no passado? Em rápidas palavras, estagnação emocional. Nós já falamos sobre as feridas, eu não vou massagear sobre isso. Identidade distorcida.
paralisia de decisões, medo de repetir novos erros, impede você de tentar o novo de Deus, seja com experiências ruins, seja com experiências boas. Falta de percepção do que Deus está fazendo agora, e essa talvez é a principal e a chave do que eu quero falar aqui nesse tópico. Quando eu vivo preso no passado, eu perco a percepção do que Deus está fazendo no hoje, no agora. Espiritualmente, esse apego ao passado vai te impedir de enxergar esse novo de Deus. E o problema não é lembrar do passado, é morar nele. Jesus disse em Lucas 9,62, ninguém que põe a mão no arado, olhe para trás, é apto do reino de Deus. O Senhor está nos ensinando um princípio. O que ficou no passado, ficou no passado. Ele serve como um aprendizado. Agora você vai viver com coisas novas que o Senhor quer direcionar sobre a sua vida. Amém? Filipenses 13:14 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Paulo não ignora o passado nesse texto. Só que ele coloca o passado no devido lugar. O passado é um lugar de start, onde eu comecei e aonde o Senhor usou. Mas agora eu continuo a minha vida vivendo para o Senhor. Amém? Isaías 43:18-19 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor é o Deus do novo, a nova aliança, um novo coração, uma nova criação, uma nova criatura. Quem insiste em viver no ontem vai perder a chance de experimentar o que Deus está fazendo nessa geração. Aleluia? Então, reconheça que o seu passado explica a sua jornada, mas ele não define quem você é. E eu te falar uma coisa, é frase de coach isso, mas Deus não te abençoa baseado no seu passado não, filho. Deus conhece o seu passado e de onde você saiu. Isso não impede Deus agir na sua vida, isso se chama graça de Deus. Isso se chama graça. E a graça de Deus é reescrever algo novo numa história totalmente comprometida e suja pelo pecado e pelas coisas que aconteceram. E Deus faz coisas novas a partir de algo que ninguém faria. Então liberte-se, perdoe das coisas que você fez. Eu não sei se assim como eu, você é assim. Tem coisa que do nada vem na minha cabeça que eu fiz ou fizeram comigo no passado. Eu falo, rapaz, mas eu sou bobo. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? E aí eu crio na minha cabeça uma situação hipotética, eu voltando lá e fazendo diferente. Fazendo diferente, Daniel, é tipo assim, jogando o trem no chão e saindo como quem saiu vitorioso. Perdendo tempo com uma coisa que já passou. Vai mudar? A única coisa que vai mudar é a minha percepção. Se acontecer de novo, eu tenho uma nova atitude, uma nova postura agora. Amém, querido? Avance, defina hoje o passo concreto em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Amém? E o terceiro ponto que o pastor tinha nos colocado foi focar nos padrões do mundo. O mundo define valor por critério externo. O mundo define o seu valor ou por aparência, ou desempenho, ou aceitação social. Querida, aceitação social é um dos piores venenos que você pode ter na sua vida. Principalmente para jovem e adolescente. Olha o que eu vou te falar. Não abra mão de um princípio bíblico e de uma verdade bíblica para você ser aceito em qualquer grupo, seja na sua escola, seja de amigos, seja em qualquer outro lugar, porque isso vai te levar num lugar de ruína. A maioria dessas pessoas que estão lá, ou estão ansiosas, depressivas ou querendo suicidar, e elas criam um grupo para que você entre nesse lugar também. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão do que você está sendo ensinado por causa de pessoas e aceitação social de ninguém. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então nós vivemos numa realidade de sociedade que talvez a maior de todas, que é a aceitação sobre a aparência. Há uma cultura que exalta a estética como um sinônimo de valor. O que a pessoa veste, o que a pessoa tem, como a rede social da pessoa. Hoje em dia as pessoas, para saber quem é as outras, ela pesquisa a rede social. É a coisa mais normal que tem. É saber o que a pessoa posta, onde ela vai, o que ela vem, o que ela tem, o que ela não é. Não vou dizer que está errado, mas eu acho que definir alguém pela rede social é algo muito superficial. Porque eu vou postar somente o que eu me interessa na minha rede social. Ou seja, se você for alguém como eu, você só tem 3 postagens, não tem nada que interessa. E aí eu quero que você entenda que tanto a aparência, quanto o desempenho, quanto a aceitação social não são critérios para definir a minha identidade e muito menos para eu ficar focado nessas coisas. Deixa eu te falar algo. Eu conheço gente que está gastando tempo, dinheiro e disposição para agradar a gente que nem gosta dela. Que no final das contas ela vai fazer de um tudo para estar num status ou numa posição onde essa pessoa ainda vai continuar sendo mal falada.
E o que nós estamos propondo é uma vida onde o Senhor é a nossa força, onde o Senhor é a nossa alegria, a nossa satisfação, e não agradar as circunstâncias ou pessoas que não estão na mesma corrida que eu e você. Esses critérios geram uma vida cansativa, se torna uma vida injusta, porque esse tipo de convivência que o mundo expõe, você faz, e no final você ainda é trocado, você é deixado de lado, é injusto. Então, nós precisamos entender sobre que essas métricas que o mundo estabelece não nos servem. Romanos 12, 2, versículo bastante conhecido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você já entende o que está falando. 1 João 2,15 diz, não amem o mundo, nem no que o mundo há, pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Isso aqui, há muitos anos atrás está falando, tá? E nada disso provém do Pai, mas do mundo. Então, quando eu busco valor nessas coisas, a minha identidade fica refém de desejos passageiros. E por fim, tudo isso que eu falei é uma batalha espiritual disfarçada de distração. Por quê? O desviar do nosso foco não é apenas algo emocional, psicológico. É uma estratégia satânica. Porque desde o Éden, Satanás tenta desviar o olhar do homem para uma outra coisa. Por exemplo, para a mulher, ele desviou os olhos dela para o fruto. Porque o texto diz que a mulher viu que a árvore era boa para alimento e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tinha que contemplar e viver uma vida com o Criador. Satanás tirou o foco dela para o fruto, para algo que era proibido. Então, antes de Eva comer do fruto, ela fixou os olhos nele. O pecado começou com ela contemplando algo que ela não deveria. Então, o diabo sabe que, se ele conseguir distorcer a minha e a sua visão, ele vai deformar a minha identidade, ele vai te desviar, me desviar do propósito, e ele não precisa destruir diretamente, ele vai minando as nossas forças aos poucos. Só basta me manter e te manter ocupado com uma coisa que não seja Jesus. Quem está entendendo isso? Então, quando isso acontece, eu vou desviar o meu foco daquilo que interessa para aquilo que não vai acrescer nada na minha vida. Então, Colossenses 3, 1, 2 diz, busquem as coisas do alto, mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas. Em Hebreus 12 nos dá uma direção, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então, não adianta nós tentarmos cobrar ou ensinar alguém para ter um compromisso ou uma vida evidenciada no Senhor se ela ainda não tem estabelecido a sua identidade no Senhor. Porque qualquer outra coisa que você pedir ou você expor para ela na vida da igreja vai ser pesado, porque ela não entendeu para que ela foi criada. Quem entende isso em nome de Jesus? Nós precisamos entender que o nosso compromisso nasce de uma verdadeira identidade revelada no Senhor. É muito comum cultos, orações, mensagens se tornarem pesadas, você está cansado, você está exausto, por um tanto de coisa que a gente consome, o tanto de coisa que nos distrai, ficar aqui às vezes é terrível. É terrível, mas o inimigo quer controlar o que você contempla. E hoje o Senhor está te falando, a sua identidade é definida naquilo que a palavra de Deus diz. E eu e você somos chamados para contemplar ao Senhor. E contemplar ao Senhor vai gerar transformação da nossa visão, do nosso comportamento e do nosso posicionamento em Jesus. Aleluia? Está com o seu texto aberto aí, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18? Está na tela aí? O texto bastante conhecido diz assim, assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A outra versão diz assim, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está um dos pontos mais profundos dessa identidade cristã que nós vamos trabalhar. Já estou encerrando, fiquem em paz. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. O que o Senhor estabelece na sua palavra. Só que aqui, Paulo não está simplesmente falando sobre um princípio ou um profundo processo de identidade. Ele também está falando como acontece essa mudança no processo de mudança de identidade.
No primeiro ponto, se você olhar aqui com o rosto descoberto, você vai observar que ele está falando que existe uma atitude. Se você olhar todo o texto, e não dá para a gente discorrer por conta do tempo, você vai ver que ele faz uma alusão e uma comparação com o ministério da velha aliança com o ministério da nova aliança. Sim ou não, nesse texto? E aí ele fala que na antiga aliança, Moisés cobriu o rosto com um véu, porque a glória que refletia era temporária e desvanecia. Então Moisés ia para o monte, falava com o Senhor, o rosto dele começava a brilhar, Moisés colocava um véu no rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele de forma clara, mas também essa glória estava saindo e Moisés colocava um rosto para que elas não pudessem ver que essa glória estava saindo. Então esse véu aqui, tanto no texto que se for você ler, você vai perceber no verso 16, quando ele fala, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Esse véu aqui tem uma representação, olha aqui para mim, esse véu serve como uma barreira, tanto para esconder o enfraquecimento da glória, quanto para proteger o povo que não podia contemplá-lo. Mas o significado desse véu, nesse contexto de identidade, é o que atrapalha eu e você de refletirmos a glória de Deus. Todas as vezes que eu não tenho a minha identidade definida, ela funciona como algo que rompe. Por exemplo, se eu pegar um espelho agora e colocar aqui diante da Poli, vai refletir a imagem dela aqui agora? Sim ou não? Vamos didático. Sim ou não, queridos? Mas se eu colocar um véu, uma cortina, um lençol na frente desse espelho, vai refletir a imagem dela? Não. O que eu quero dizer com isso? Esse véu, que muitas vezes é posto no nosso coração, e a Bíblia está falando de um contexto religioso, mas eu quero trazer uma perspectiva de uma inversão na nossa identidade, vai atrapalhar você de perceber a mão, a glória de Deus sobre a sua vida, e essa atitude distorcida na sua identidade vai fazer com que você não reflita a glória de Deus, mas um comportamento que não é a vontade de Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, ter esse rosto descoberto fala de pelo menos 3 coisas. Primeiro, vulnerabilidade. Vir a Deus sem máscara, sem defesa emocional. Eu já vi gente orar e falar com Deus dando desculpa das coisas que faz. Justificando porque ele é assim, como se Deus não conhecesse quem ele é, o que ele faz e o que foi na vida dele. Mas o que o Senhor está nos mostrando, que o rosto descoberto é um rosto sem máscara, sem fingimento, de vulnerabilidade. Outro ponto, sinceridade. Abandonar a encenação religiosa que tenta impressionar pessoas, mas isso não atrai o coração do Senhor. E outra coisa, transparência. Quando eu chego com o rosto descoberto, eu estou falando, Senhor, eu sou o que sou, mas eu sei que a sua graça é suficiente na minha vida. E eu entendo que a sua graça pode transformar e mudar a minha realidade. Então o texto aponta para uma verdade prática de transformação, que só acontece naquilo que eu exponho ao Senhor. Quantas vezes eu tive que orar e falar, Senhor, eu não presto nessa área. Não porque o Senhor não sabia disso, mas porque eu precisava reconhecer que eu não prestava naquela área. Porque uma vez que eu não deixo Deus entrar em certas áreas, eu não sou transformado nelas. Quem está entendendo o que eu estou falando? E esse véu serve como uma barreira de impedir o Senhor transformar a minha vida. E quando eu chego diante do Senhor e falo, Senhor, essa área, ela não é boa, o Senhor precisa trabalhar na minha vida. Eu estou entregando ao Senhor com sinceridade áreas que só o Senhor pode transformar na minha vida. Só quem é crente dá uma glória a Deus aí. Então, áreas escondidas, justificadas, negadas, permanecem intocadas, não porque Deus não pode transformá-las, mas porque simplesmente eu não entrego ao Senhor. Eu não deixo Deus me transformar, não deixo Deus mudar. Olha o que João 3:21 diz, quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Toda boa obra e toda transformação vem diretamente do Senhor, transformando a nossa vida. Ir à luz exige coragem, porque a luz revela o tanto o que aquilo que está errado está em nós. Então, eu e você, nós não podemos esperar transformação profunda se nós estamos vivendo, apresentando a Deus apenas uma versão editada de nós. E nós precisamos deixar o Senhor trabalhar. O rosto descoberto significa viver diante de Deus sem filtros, sem medo e sem reservas. O Espírito transforma aquilo que eu e você nos expomos diante dele. O que escondemos, ele não força, mas permanece intocado até que entreguemos de todo o nosso coração. O texto continua com o seu texto aberto. Ele fala, com o rosto descoberto, contemplando
O termo usado aqui no original traz a ideia de observar atentamente, como quem olha para um espelho. Quem é casado aqui sabe que a sua mulher, quando vai arrumar, ela olha bastante para o espelho. Só que isso não é só das mulheres mais não, né? Os homens também passam um tempinho a mais olhando no espelho. O Léo tem uma cara de passar uma meia hora se contemplando. Que esse cabelo, ele tá parecendo o príncipe do Shrek lá, como é que é o nome da... Tá bonitão ele, né? Ele joga o cabelo assim. Então, esse termo aqui transmite a ideia de observar atentamente como quem está observando e contemplando a sua imagem no espelho. É difícil quando alguém vai olhar no espelho e não gosta do que vê. Porque olha rapidinho e já sai, né? Mas quando gosta do que está vendo, ou está satisfeito com a sua aparência, e passa... eu tenho duas filhas que são extremamente... Eu acho que o ápice da autoestima passou nas duas. O que não tem em mim na mãe, mas passou assim, ela passou na filha umas 10 vezes. Ela olha, ela se olha, ela mexe. A mais velha, então, se existe beleza, tá toda nela, que ela se acha a última bolacha do pacote. Ela se acha linda, 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 linda. E eu, como pai, não estou diminuindo nada disso, né? Estou colocando o padrão lá em cima, porque quem for lá atrás vai ter que pedalar para tentar conseguir alguma coisa, em nome de Jesus. Então, o que eu quero que você entenda? Esse olhar aqui não é um olhar rápido ou distraído, mas é um ato deliberado, constante e focado. Não se trata de uma curiosidade momentânea de você, vou ver lá na igreja o que estão falando. Não. Nós estamos falando de um relacionamento de atenção contínua com o Senhor. Na vida espiritual, essa contemplação é o canal, escute bem, no qual o Espírito Santo vai imprimir a imagem de Cristo em nós. É a diferença entre ver algo e permanecer olhando até que aquilo molde o que somos. Existe uma diferença entre eu olhar alguma coisa e eu contemplar aquilo até que aquilo molde as minhas ações. Esse tipo de contemplação acontece de forma prática por meio, primeiro, da palavra de Deus. Tiago 1, 23, 25 diz assim: quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que olha o seu rosto no espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Olha o que Tiago está falando. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica é como alguém olha no espelho, sai e esquece a sua aparência. A palavra, ela é um espelho que revela duas coisas. Ela revela quem Deus é e revela quem nós somos à luz da palavra de Deus. Então, quando eu ouço, eu leio e eu pratico, eu estou contemplando o que Deus diz ao meu respeito e eu estou vivenciando na prática aquilo que está estabelecendo a minha identidade com o Senhor. Segundo ponto, contemplar pela palavra significa tê-la com o coração aberto, permitindo que ela confronte, corrija, encoraje e te direcione para onde o Senhor quer e não para onde eu quero. Segundo ponto, da forma que o Senhor gera em nós, através da contemplação, é a vida de oração. Não apenas como uma lista de pedidos, mas é permanecer diante de Deus, desfrutando da sua presença. A oração contemplativa é quando a alma descansa no Senhor. Tanto eu falo, mas também eu ouço. É nesse lugar, é nesse canal, é nessa via de relacionamento que o Senhor está imprimindo a imagem dele em mim e em você. Pela adoração. A adoração genuína nos tira do centro e coloca Cristo no seu lugar devido, que é no centro das nossas vidas. Quanto mais eu contemplo a glória do Senhor em adoração, mais o meu coração se alinha ao coração dele. Salmo 27, 4 diz: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. O que você contempla repetidamente, você começa a imitar. Por isso o título diz que aquilo que você contempla, o seu coração imita. Se você contempla a Cristo, você vai ser moldado à sua imagem. Se você contempla o mundo, você vai ser conformado aos valores do mundo. Faça da contemplação de Cristo um hábito diário, não um evento ocasional. Em nome de Jesus, contemplar, querido, é mais do que olhar, é permanecer diante da glória de Deus até que o Espírito grave essa imagem no seu coração. Quanto mais foco está no Senhor, mais a sua vida vai refletir Cristo. O texto continua. Somos, como é que está falando?
Cadê o texto? Jesus amado, me ajuda aqui. Com o rosto descoberto, contemplando como? Por espelho. E ele diz, somos transformados. A palavra usada por Paulo aqui, no termo grego, tem a ideia de metamorfose. E também é usada, engraçado, eu não sabia, ela é usada lá em Mateus 17, 2, quando Jesus se transfigura. É a mesma palavra que foi usada para aquela tradução, é usada para cá. Quando Jesus tem a sua aparência exterior mudada, refletindo o que ele já era no seu interior. No contexto bíblico, descreve uma mudança profunda e essencial que acontece de dentro para fora. Esse ser transformado não é resultado de um esforço humano, mas é resultado de uma mudança onde o Senhor nos transforma de dentro para... Então, a nossa identidade precisa estar estabelecida não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, simplesmente, mas naquilo que eu contemplo e naquilo que eu vivencio no meu relacionamento com o Senhor. A diferença entre mudança e transformação, alguém já se perguntou a diferença entre mudança e transformação? A mudança ela pode ser externa e temporária, pode ser fruto de pressão ou de alguma circunstância, mas a transformação ela é interna, permanente, é fruto da obra de Deus no meu e no seu coração. A mudança altera somente a aparência, a transformação altera a minha e a sua essência. Nós precisamos entender isso numa perspectiva onde o Espírito Santo está trabalhando em nós. Eu falo isso constantemente porque é uma coisa que eu oro quase todos os dias. Senhor, que o Senhor me ajude a ser transformado naquilo que o Senhor tem planejado e não naquilo que eu edito e deixo o Senhor fazer, mas que eu possa ser conduzido pelo Senhor em todos os meus caminhos. Há uma ação do Espírito Santo te levando a um lugar. Quem está entendendo em nome de Jesus? Só que o problema é que a gente não deixa o Senhor nos conduzir. Por isso nós voltamos àquela imagem daquela passagem onde fala sobre o rio que dá num lugar, dá no outro e dá no outro. Quando nós entramos num lugar que as águas são mais fundas, a gente perde o movimento, a gente não controla mais. O Senhor quer nos conduzir para esse lugar onde Ele vai nos conduzindo em amor, mas um lugar onde Ele vai transformando. Sabe qual que é o maior problema? O problema é que a gente está acostumado a viver uma vida cristã superficial. É normal a gente vir ao culto, cantar as canções, vem numa oração ou outra, vai no Connect ali e tal. A gente está acostumado com o ambiente da igreja. Mas o que o Senhor está nos chamando a atenção para essa série, essa palavra, é que o Senhor quer estabelecer em nós uma identidade tão firmada, tão firmada, tão firmada, que a gente não vai viver mais da mesma forma. E o Senhor quer nos levar a viver uma nova dimensão de uma vida cristã, de uma vida espiritual, uma alma abastecida e curada pelo Senhor, onde as pessoas olhem para mim, para você e vejam uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja atuante, pujante e avivada no Senhor. Nós precisamos sair desse lugar, queridos, aonde nós simplesmente temos uma melhoria e o Senhor quer nos levar a um lugar de transformação genuína e verdadeira. E aí nós vamos acabar com todo tipo de máscara, hipocrisia, problemas não, que sempre vai ter problemas, mas nós precisamos ser amadurecidos e levados para o outro lado. A igreja sempre vai ser um gerador de causa e problema, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para ser guiados pelo Espírito Santo. E uma vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Senhor não só nos transforma, mas nos usa como um agente de transformação na vida das pessoas. E aí, como eu vou ser um agente de transformação se eu não deixo o Senhor me transformar? A nossa igreja não vai crescer, não vai abundar, não vai romper, não vai multiplicar. Por quê? Porque nós estamos presos em coisas que não definem a nossa identidade. Mas quem sabe, quem é em Cristo, não perde tempo com ressentimento. Não perde tempo com coisa que já ficou, já passou, querido. Vamos avançar no Senhor em nome de Jesus. Tem gente que... Vou confessar outro pecado para os irmãos, eu vou confessar muito. Tem gente que a gente conversa, explica, mostra, e não sei o quê. Quando é fé, chega a notícia. Fulano fez tudo que você falou, só que ao contrário. A vontade que dá é de pegar um pau mais ou menos desse tamanho assim, e já chegar dando nas costas do indivíduo, e na cabeça dele até abrir para Jesus, falar assim, eu estou te ensinando um caminho. Mas aí a gente percebe, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é o Senhor que convence, é o Senhor que trata, é o Senhor que trabalha, é o Senhor quem faz. Estava comentando isso com o Miguel esses dias. O Miguel me fez uma pergunta mais ou menos relacionada a isso,
Eu falei, Miguel, uma coisa que a gente vai aprender no ministério é que nós não temos que fazer a função do Espírito. Quem convence é o Senhor. A nossa função é expor às pessoas a verdade. Porque é a verdade que vai trazer convicção, mudança e transformação. Então a gente quer ensinar na força do ódio, mas não é assim que funciona. O Senhor tem que trabalhar na nossa vida e nós devemos deixar o Senhor trabalhar em nós, para tudo ter um tempo, amém? Então essa metamorfose, essa transformação nos lembra que Deus não quer apenas ajustar o meu e o seu comportamento, mas Deus quer transformar a essência do nosso ser e para que Cristo seja visto em nós e essa obra começa no nosso coração e manifesta na nossa vida. O texto continua dizendo, nós somos transformados de glória em glória. O que isso arremete? O que isso ensina? Que é um processo contínuo. Repita comigo, de glória em glória é um processo contínuo. Paulo deixa claro que essa transformação na imagem de Cristo não é um evento isolado, mas é um processo progressivo e intencional. Quem já assistiu aquele filme... mais devagar? Tá bom. Quem já assistiu aquele filme? Os Croods, acho que os Croods, não é? Que eles são da época das cavernas. Quem lembra como é que a foto deles era tirada? Reunia ali, igual tá ali, a Lara, a Caiane, o Felipe, a Lari sentada e o Lucas. Aí vinha com a pedra do tamanho do mundo e pá na cara deles. E aí ficava imprimida a fotinha deles. Aí tem um bobão lá que toda vez que batia, ele caía tonto no chão. Tem gente que acha que essa impressão de Jesus na nossa vida é desse jeito. Ele vem num culto e pum, já está estabelecida essa imagem de Jesus em nós. Querido, eu estou nesse negócio de ser crente a minha vida inteira. E até hoje eu ainda não sou parecido com Jesus, do jeito que eu deveria. E aí você percebe o quanto isso é importante na nossa caminhada. Porque é uma transformação contínua, contínua, contínua. Essa expressão de glória em glória carrega uma ideia de avanço gradual. É como quem sobe degraus e caminha em estágio de maturidade espiritual. Não se trata apenas de experimentar mais da glória de Deus, presta bastante atenção nisso, mas de refletir mais de quem Cristo é na sua vida. Cada fase, cada momento, cada obediência, cada passo de fé, cada rendição ao Espírito Santo vai ampliar a sua percepção de quem Ele é e da sua semelhança nele. Cada passo importa. Cada momento de rendição importa. É importante nesse processo. Então, ele é crescente. Paulo fala que o ministério da lei, que foi gravado nas letras, né, em pedras, a sua glória era desvanecente, mas que agora essa glória da nova aliança, ela é crescente. O Senhor começa a obra dele em você e à medida que você deixa ele trabalhar em você, você só vai crescendo, você só vai rompendo, você só vai avançando de glória em glória. E você vai sendo transformado nessa verdade. Outro ponto, nós precisamos ser intencionais. Deus não trabalha no acaso. Cada etapa da nossa vida faz parte de um plano divino de Deus em nós. Por quê? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de completá-la em mim e você. Não desista, não pare, não esmoreça, deixa Deus agir. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? O processo não é sobre sentir mais de Deus, mas é sobre parecer mais com Ele. Deixa eu te falar algo. Permaneça, não saia, não pare, não rompa com aquilo que Deus está fazendo. Qual seja o motivo, a jornada cristã não é sobre alcançar um pico espiritual e muito menos estacionar sobre um crescimento que já aconteceu, mas é uma vida constante de crescimento até o dia que nós veremos Ele face a face. Aleluia, querido. Não desanime e não pare. De glória em glória é Deus nos levando a um nível de semelhança com Cristo. E olha o tanto de gente que Deus está aqui fazendo semelhante com Jesus. Se esse tanto de gente começar a se comportar como deveria, à luz da palavra de Deus, a semana que vem, todo mundo aqui tem que ficar em pé, porque não ia caber de gente aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos exalar o perfume de Cristo. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Isso é para todos nós, querido. Não há ninguém aqui melhor do que ninguém. Nós todos precisamos aprender que a nossa vida espiritual é algo muito importante. Quinto, como pelo Senhor. Paulo encerra o versículo afirmando que toda essa obra de transformação não é fruto de esforço humano isolado. Ela é realizada pelo Espírito Santo em nós. Isso significa que a verdadeira mudança na nossa vida só tem origem
sobrenatural. Ela é gerada, sustentada e aperfeiçoada pelo próprio Deus agindo em nós. Romanos 8, 29, nós lemos que nós somos conformados, ou nós somos chamados para ser conformes à imagem do seu Filho. Esse conformar não é por imitação. Deixa eu falar, se eu começar de uma forma intencional, falar assim, agora eu vou parecer com Jesus, vou assistir The Chosen, vou ler o que está escrito na palavra e vou comportar como Jesus. Eu vou conseguir fazer isso por um período de tempo. Mas logo a essência que está em mim vai denunciar aquilo que eu sou, os meus comportamentos. Por isso o Senhor sempre vai trabalhar na perspectiva interna. Ele nos conforma de algo poderoso. Colossenses 3,10 diz assim, nós estamos revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o verbo refaz aqui indica renovação contínua. É um processo que o Espírito executa diariamente. Por quê? Fala assim, Juliano, por quê? Mais forte, por quê? Que o crente precisa orar todo dia? Porque o Espírito Santo trabalha em nós diariamente. Todos os dias nós precisamos abrir um espaço para que o Senhor trabalhe em nós. Agora, como Ele vai trabalhar em mim se eu não paro para deixar Ele trabalhar em mim? Que o Espírito Santo faz nessa transformação. Já falei um pouco sobre isso, então só vou pincelar. Ele aplica a palavra de Deus em nós. Segundo, Ele nos convence. Terceiro, Ele nos purifica. Quarto, Ele nos restaura. E Ele nos conforma. O que é nos conformar? É nos colocar numa nova forma. Cristo é a nossa forma. Cristo é a nossa base. Então, qual que é o princípio espiritual aqui? O segredo da transformação não está em tentar mais, alcançar mais de Deus, mas é permanecer no Senhor. O tempo na presença de Deus vai gerar uma submissão do governo do Espírito em nós. Lembra da luta da carne e o Espírito? Quando eu permaneço, eu começo a entregar o senhorio da minha vida nas mãos do Senhor. Eu não passo mais a ser governado por aquilo que eu quero, eu penso e eu acho. Eu começo a ser governado e dependendo do Espírito Santo. Então, Gálatas 5,16 diz, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Zacarias 4,6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é sobre se esforçar e parecer com Jesus, mas sobre se expor ao Espírito Santo e deixar que Ele te molde. E Ele transforme a sua vida, amém? Vamos ficar de pé, o grupo de louvor vem aqui para me ajudar. A gente já está encerrando. Então, a identidade cristã, ela é restaurada na medida que nós tiramos o véu, fixamos os nossos olhos em Cristo, permanecemos sobre a ação do próprio Espírito, e quanto mais o contemplamos, mais nos tornamos parecidos com Ele. Repita assim comigo, a identidade cristã é restaurada na medida que tiramos o véu, fixamos os nossos olhos em Cristo, nós permanecemos sob a ação do Espírito Santo. Quanto mais eu contemplo Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Não é pela minha força, mas é pelo poder do próprio Deus agindo em mim. Então, no mundo físico, como eu disse lá no início, se a foto de um documento não corresponde à pessoa que apresenta, há uma suspeita de fraude. No mundo espiritual, o princípio é o mesmo. Se a nossa conduta não condiz com a identidade de filho de Deus, há uma incoerência no nosso comportamento. E essa incoerência compromete o nosso testemunho. Jesus disse lá em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E sabe o que acontece? Glorifique o Pai que está nos céus. A minha ação, a minha atitude, o meu comportamento, as minhas boas obras glorificam o nome do meu Pai. Não o meu pai Wagner que está lá no Brasil, embora ele também pode ser de alguma forma enaltecido, mas a glória, toda a glória é dada ao Senhor. E a foto que o mundo vê não está numa capa de um documento, mas no reflexo das nossas atitudes. É por meio delas que as pessoas vão conhecer se a gente pertence ou não ao Senhor. Então a chave aqui é que essa imagem não se mantém nítida pelo esforço de parecer, mas pelo hábito de contemplar.
Você vai sair daqui em nome de Jesus com essa palavra na sua cabeça. Eu preciso contemplar o Senhor. Contemplar. Eu preciso olhar para a palavra e ver o Jesus na palavra. Eu preciso olhar para a criação e ver Jesus na criação. Eu preciso olhar para as pessoas e ver Jesus nas pessoas. Eu preciso olhar e ver Jesus em todos os lugares, até que eu me torne parecido cada vez mais com Ele. O maior selo de autenticidade de um cristão não é o que ele declara com os lábios, mas é o que ele revela com a vida dele. O mundo precisa olhar para mim e para você e ver marcas inconfundíveis do que pertencemos ao Senhor. As marcas de quem tirou o véu e vive sem barreiras diante de Deus. Querido, se entregue hoje ao Senhor sem barreiras, sem limites ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu só quero que nesse momento de adoração, você rasgue o seu coração diante de Deus. Muitas vezes você fica estático, indiferente, mas não faça isso. É o momento de você falar com o Senhor: Senhor, se há alguma coisa em mim, eu vou te dar uma direção de oração, que não está conforme a tua palavra e não está conforme a sua vontade, que eu não estou percebendo, me ajude a perceber isso. Me ajude a ser conformado e transformado na imagem do Senhor. Outra oração: Senhor, eu até sei do meu comportamento, eu até sei o quanto eu sou ruim, eu até sei o quanto eu erro, mas me ajude a caminhar nesse lugar de transformação e de mudança que o Senhor tem para a minha vida. Jesus, que o Senhor estabeleça em mim a sua vontade, não aquilo que eu quero. Quem está entendendo em nome de Jesus? Feche seus olhos agora, põe a mão no seu coração. Nós vamos cantar essa canção, você vai orar, falar com o seu pai e a gente vai encerrar. Mas eu não quero que você tenha pressa na sua oração, eu quero que você aprenda a desfrutar desse momento com o Senhor. Não olhe para o mensageiro, olhem para a mensagem transcende o mensageiro, a mensagem é infinitamente maior do que eu sou simplesmente um canal insignificante para o contexto da mensagem, mas a mensagem precisa ser gravada e guardada no nosso coração, que essa identidade precisa ser estabelecida e firmada em nós, querido. Começa a orar, eu quero ouvir a sua voz orando e falando com o Senhor. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Fale com Ele, querido, fale com Ele. Coloque diante dele o seu coração agora. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conforme em nós a sua imagem, que o Senhor transforme e coloque em nós a tua vontade, o teu querer, a tua justiça. Nos ajude, Pai amado, nas nossas dificuldades. Nos ajude em tudo aquilo, Pai amado, que tem nos atrapalhado. Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante isso. Todo céu te adora. Com toda a sua força. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom, meu ser. O meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas. Teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui. Põe a mão sobre o seu coração e sobre a sua mente agora. As duas mãos, uma no coração e uma na mente. Eu quero orar com você. Mas eu quero que você receba essa oração com fé e com convicção agora, no nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja reunida diante do Senhor. A tua palavra foi exposta. Nós saímos daqui com a convicção, Pai amado, que nós precisamos contemplar o Senhor todos os dias. Nós precisamos abrir espaço para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nós
Não numa perspectiva que eu acho, não numa perspectiva que eu tenho expectativa, mas naquilo que o Senhor quer fazer. Pai amado, mas muitas das vezes nós não percebemos que nós atrapalhamos o agir de Deus nas nossas vidas. Seja com comportamentos, seja com ações, ou com pensamentos, ou com uma fé muitas vezes distorcida. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a chegar nesse lugar que o Senhor tem preparado para nós como igreja. Que o Senhor tem preparado para nós, Pai amado, como filhos amados do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, toda insatisfação, toda ferida, toda marca do passado, toda angústia, toda dor, Pai amado, tudo aquilo, Pai amado, que nós carregamos na nossa história, que nos atrapalha de viver o novo do Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual que seja encerrado hoje, no nome de Jesus. Não baseado em mim, mas no sangue do poder de Jesus que há na cruz do Calvário. Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos que Satanás não tenha avanço sobre ninguém nesse lugar, nem com armadilha, nem com dardo inflamado, nem com sofisma, nada, 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 nem na mente, nem no coração, nem na mente, nem no coração. Que a nossa alma possa estar rendida ao Senhor e que o nosso espírito possa estar limpo para servir ao Senhor com alegria, com alegria. Quem crê, diga amém no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido.